boa noite. O meu nome é Idervan Miranda dos Santos, estou no 10º semestre do curso de Agronomia e hoje eu vim defender o meu TCC. O tema é Manejo das pastagens no cerrado. A degradação das forragens, ela se deve a alguns fatores, entre eles o manejo errado das espécies que nós estamos usando na forrageira. Diante desse problema, eu trago a seguinte problemática: como manejar as forrageiras de que se tem uma alta produtividade e essa alta produtividade ela seja também refletida em uma alta produção de carne. O objetivo principal desse trabalho ele é apresentar o manejo das forrageiras, o manejo correto, e os objetivos específicos são: o primeiro é mostrar as principais forrageiras e quais os problemas atrelados a ela, apresentar as principais causas de degradação das pastagens e mostrar o manejo correto da forragicultura para ser refletido na produção da bovinocultura. Antes de entrar no meu trabalho, ele é específico do bioma cerrado. Então a gente precisa aprender o que é bioma cerrado. O bioma cerrado é onde tem árvores baixas, árvores na grande maioria novas, com o tronco retorcido, é uma floresta mediamente densa, conforme ilustra nas fotos. Ela não é tão densa quanto a floresta amazônica, mas ela também não é tão aberta quanto o pampa. Ou não tem árvores totalmente certinhas, são espécies muito variadas, espécies velhas, espécies novas. Essa foto foi de Silvia Esbrícia, do ano de 2000, e ela trouxe a definição exata das árvores de cerrado, conforme mostra na figura 1. Na figura 2, entrando já no tema, a gente precisa definir quais são as forragens e quais são as espécies que poderão ser utilizadas. A gente pode utilizar tanto as gramíneas quanto as leguminosas. As gramíneas é apresentada na figura 2 e as leguminosas estão apresentadas na figura 3. Elas são espécies diferentes, porque as gramíneas são monocotiledôneas. Então ela tem essa estrutura de caule único, apresenta ou não perfilos, tem a folha estreita, larga, nervura perpendicular, uma a outra. No geral tem espigueta. Já a dicotiledônea, que é a leguminosa, ela é totalmente diferente. Ela tem a raiz pivotante, contrária da gramínea, tem a raiz fasciculada, o caule, por ela ser dicotiledônea, a folha dela não é o mesmo sistema da gramínea, ela tem as flores diferentes, a sua produção é diferente da gramínea, mas ambas são utilizadas na forragicultura. Entrando na parte de forragicultura, a tabela 1 ela mostra uma média de produção de massa anual de algumas das principais forrageiras. Também foi apresentado por Silvia Esbrícia no ano de 2000. Aqui a gente tem um antropólogo, ela produz uma média de 11,86 kg de massa seca por ano, e isso por hectare. Temos a braquiária marandu, que é a mais conhecida como braquiarão, com 13,86. Temos o capim convert com 13,79. Temos o sínodo com 13,43. E temos o pânico com 7,4, que ele tem a menor média de produção entre todas. E temos o pânico máximo Mombaça com 17,21, que é totalmente ao contrário das braquiárias, que apresentam uma média boa, mas todas as braquiárias elas estão entre 9 a 15. No manejo propriamente dito, devemos considerar qual o tipo de manejo. Existe um manejo contínuo e existe um manejo rotativo. No manejo contínuo, os animais são alocados integralmente a uma área determinada. Em grande parte, eles são criados extensivamente. Um dos pontos positivos do manejo contínuo
é a menor demanda de mão de obra e que está cada vez mais escassa no campo. Já o manejo rotativo, ele consiste na divisão de área de pasto em piquetes menores, onde os animais eles alternam o pastejo em período fixo de ocupação e em descanso. Um dos pontos positivos do manejo rotacionado, ele possibilita um aumento de carga de animal sem prejudicar a forrageira e nem degradar o solo. No manejo, temos que considerar também as pragas e doenças. Aqui no caso, eu trago como um principal problema uma praga que é a cigarrinha das pastagens. Mas o que é feito hoje para controlar esse problema? Existem variedades tolerantes. Por exemplo, a Braquiária decumbens e a Braquiária rusiziensis são suscetíveis. Se você tem esse problema de cigarrinha na sua pastagem, você não vai estar escolhendo essa braquiária. Essas duas, tolerante, pânico máximo variedade, a Tanzânia e a Mombaça, então se você tem o problema na sua área, você pode estar usando essas duas, pois elas são mais tolerantes à cigarrinha. Mas elas não seria tão ideal quanto se você utilizasse uma resistente, como é o caso da Braquiária brisanta, da umidícola ou o andropógon. Essa informação ela foi de Valery Koller, do ano de 1993. Entrando já na exigência nutricionais, que é outro fator que tem que ser levado em conta no manejo, a gente traz aqui no quadro 2 algumas das espécies de cultivar e a referência de altura. A referência que a planta tem que estar de altura para a entrada e para a saída dos animais. Para algumas forrageiras, por exemplo, o andropógon cultivar planaltina, no sistema contínuo, ele é entre 25 a 30 centímetros. E no rotativo, ele é de 40 a 50. A Braquiária brisanta cultivar marandu é de 30 a 40 no contínuo e também no rotativo é de 30 a 40. Já a Braquiária decumbens cultivar braquiarinha, ela é de 20 a 30 no contínuo e é de 30 a 40 no rotativo. A umidícola comum no contínuo, ela é de 15 e no rotativo ela é de 20 a 25. O pânico Tanzânia, ela não é recomendada no sistema contínuo, assim como também não é recomendada o purpureum, o capim-elefante. Mas no rotativo a Tanzânia é de 70 e o capim-elefante é de 90. Já o sínodon, que é o tipo 85, é de 15 no contínuo e de 20 a 30 no rotativo. Então, dependendo se você escolher o rotativo ou o contínuo, vai mudar o método de manejo também. Chegando na conclusão do meu trabalho, eu vejo que não existe uma receita, mas sim o manejo vai depender da raça a ser adotada e de inúmeros fatores, que vão desde a morfologia da planta, as especificações, exigências tanto da planta quanto dos animais, o clima, o ambiente, o sistema a ser adotado, a quantidade e a qualidade dos animais, e principalmente a pastagem, que influenciará no ganho de massa do animal, que é o nosso produto final. E é para isso que a gente vai fazer o manejo das pastagens. Aqui no meu trabalho eu peguei como referência a Embrapa de 1990, que é um folhetim. Tem o Silviis Brícia. O trabalho foi publicado no ano de 2000, elaborado em Piracicaba, e Valery Koller, um trabalho chamado de Proposição para Manejo Integrado das Cigarrinhas, das Pastagens, foi publicado no ano de 1993 pela Embrapa de Campo Grande.
E assim eu finalizo o meu trabalho sobre o manejo de pastagem no cerrado, e aqui fica o meu agradecimento.